Jesus, eis-nos aqui, Mestre amado. Teus irmãos, buscando em Ti, Senhor, o reforço necessário para essa caminhada longa e difícil que ainda temos que concluir, Senhor, neste planeta Terra. Que a Tua presença amiga, Mestre querido, reforce nossa confiança, nossa fé, a nossa coragem e a nossa boa vontade, para que possamos estar aqui estudando, Senhor, os Teus ensinamentos de amor, que nos sirva como bússola, Mestre, em cada ponto da nossa caminhada, para que nós não venhamos a cair nas nossas debilidades, nas nossas deficiências. Aos benfeitores espirituais que se encontram aqui nesse momento, convidando a todos nós a esse concerto de amor, que é cumprir os desígnios que a doutrina espírita nos traz, colocando na prática o amor ao próximo, a caridade e a nossa transformação. Obrigada, irmãos queridos. E em Teu nome, Mestre querido, pedimos a permissão para iniciarmos este estudo do Evangelho nesta noite. Que cada um de nós possamos estar entronizando em nossos corações os Teus ensinamentos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Conforme a nossa irmã Cristina falou, hoje nós vamos falar do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, como aprendiz que sou, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, dando início a esse estudo tão importante, né, para todos nós. E eu imagino como Allan Kardec se sentiu ao receber diretamente do Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, né, as mensagens que fizeram parte das obras que ele fez, né, e essa mensagem que ele colocou como prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo foi uma mensagem recebida do Espírito de Verdade, e ele colocou, né, como prefácio, por ele achar que é uma mensagem de uma beleza muito grande. Infelizmente, essa passagem linda não é muito comentada. Muito pouca gente conhece o prefácio do livro, né? E eu estou aqui hoje para falar sobre ele, e com certeza, se eu fosse o Haroldo Dutra Dias, iria aqui falar durante quase Eliane Moreira Dias. Mas a Eliane é apenas, como eu falei, uma aprendiz. Eu vou aqui me esforçar da melhor forma possível para levar esse assunto para vocês, né? Eu vou ler aqui o prefácio agora. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que ele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas que caem do céu, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, os tempos são chegados em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam
com um som de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade do universo ao outro. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, em fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podeis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Aqui ele fala, né? Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Isso aqui quer dizer que todas as pessoas que estiverem cumprindo aquilo que foi trazido para nós, né, através do Evangelho de Jesus, que aqueles que entram, que seguem, aqueles que seguem, né, com retidão o Evangelho, aí sim está já preparado, né, realmente está falando Senhor, Senhor, com um sentimento verdadeiro, e não apenas da boca para fora. Porque, como diz aquela passagem, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, né? Esse prefácio é uma mensagem linda que traz muita esperança, né? Fala de Jesus, o governador do nosso planeta, que enviou vários espíritos para ajudar a nossa evolução e a evolução do planeta Terra. Eu vou ler aqui para vocês um trecho do livro, o capítulo 1, do livro A Caminho da Luz. A Gênese planetária. A comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, quer dizer, Deus, né? Em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa coletividade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, no qual nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos, é um trava-língua isso aqui, é um trava-língua, os pródromos da vida na matéria. Pródromos quer dizer, são os percursores, né? Os precursores que deram início da vida na Terra. A ignição do planeta. E a segunda vez foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, quando ele se reuniu a primeira vez, né, com os outros espíritos puros, foi para formação do nosso planeta Terra. Então, foi decidido tudo que foi colocado aqui, né, que começou com a vida animal, a vegetal, mineral, e depois houve a evolução até a gente chegar nos dias de hoje. E a segunda vez foi quando eles estavam decidindo a vinda, né, como ele iria reencarnar no nosso planeta. Encarnar. Oi? Encarnar. Porque ele não tinha encarnado antes. Perdão, é isso mesmo. Encarnar no nosso planeta.
É uma coisa assim, muito linda essa mensagem, né? E a gente vê que a todo momento Jesus está enviando espíritos para nos ajudarem, né? A gente está vivendo num planeta que ainda é de provas e expiações, todos nós aqui sabemos, né? Cheio de problemas, poluição demais, violência demais, guerras. E quando a gente fala em guerra, as pessoas pensam sempre na guerra da Rússia contra a Ucrânia e de Israel contra o Hamas, mas no mundo existem várias guerras. Na África existem países que estão em guerras e ninguém sabe, ninguém comenta, porque são países pequenos, países pobres de gente negra, então não merece ser comentado. Isso é muito triste, né? A gente vê que tudo isso que está acontecendo é falta de amor, porque se tivesse amor nas pessoas, as pessoas iriam se unir para ajudar esses países que estão passando por essas dificuldades há tanto tempo. A Etiópia, por exemplo, viveu guerra de 2018 até 2022. Vocês sabiam disso? Não, né? Ninguém falou, porque isso não comove as pessoas. É interessante a gente ver que no começo da guerra da Ucrânia, isso era largamente comentado. Hoje em dia já caiu no esquecimento. A gente vê a guerra lá de Israel, que também já caiu no esquecimento. E a gente deve sempre estar orando pelo mundo. Sempre a espiritualidade amiga nos pede para orar pelo mundo. O mundo está precisando muito de amor. Isso é que está faltando nas pessoas, né? E no outro dia eu vi uma senhora falando que o mundo estava perdido, que Deus, né, tinha abandonado o mundo, mas são pessoas que nem sabem que o governador do nosso planeta é Jesus, né? E nem Deus, né, como foi falado aqui na Caminho da Luz, Deus mantém as rédeas de todos os planetas. Ele é quem coordena todos os planetas e todos os governadores de cada planeta. O governador de cada planeta presta, né, a sua, como fala, gente? Satisfação do que está fazendo a vida. Deus nunca vai deixar ninguém abandonado. E no nosso planeta, Jesus também não vai nos deixar nunca abandonado. Ele está sempre enviando espíritos benfeitores, né? Como ele enviou Bezerra de Menezes, como ele enviou Pestalozzi e outros, né, para nos ajudar. E ele continua na atualidade enviando. Eu vi numa palestra que tem assim, pessoas que foram grandes vultos da história no campo da ciência, no campo da medicina, no campo das artes, da cultura, que estão reencarnando agora, né? E essas crianças que estão chegando agora, esses adolescentes que a gente vê com uma inteligência muito grande. A gente vê aqui na televisão, nas redes sociais, ninguém fala das coisas boas que estão acontecendo. Mas 4 jovens foram participar de Olimpíadas sobre educação na Grécia e 4 jovens ganharam medalhas. Uma de ouro, 2 de prata e uma de bronze. E isso aí foi pouco divulgado. Se tivesse sido um crime, estava todo mundo sabendo. Mas como é uma coisa boa, não merece divulgação, porque eu acho que o que é bom, né, para a mídia não chama atenção, não dá ibope isso, não dá ibope, não chama atenção. E a gente vê que
Na internet aparecem agora tantas crianças inteligentes, falando tanta coisa boa, demonstrando tanto amor. Tem uma menininha chamada Lulu, que ela fala assim com uma inteligência muito grande. Tem gente até que fala que ela é adulta demais para a idade que ela tem. Se eu não me engano, ela tem 3 anos, né? E ela é muito esperta. Ela recentemente teve um irmãozinho, e ela estava com o irmãozinho no colo, falando assim com amor. Gente, que eu fiquei impressionada a forma como ela estava falando sobre aquela pessoa que estava no colinho dela. Muito lindo. E tem, eu acho que o nome dele é Davi, um menininho que também fala de medicina. Fala do pâncreas. Ele fala Você muito. cardiologista, né? Ele fala muito sobre medicina. Ele disse que vai ser um médico, e eu tenho certeza que ele vai ser um médico excelente. E eu assisti um vídeo dele que eu fiquei muito emocionada, porque ele estava falando sobre um seguidor dele. Ele falou, um seguidor tão bonitinho. Ele fez uma pergunta a respeito da doença do pai dele. Aí ele explicou a respeito da doença, falou do tratamento, e no final ele deixou uma mensagem desejando melhoras para o pai do rapaz, uma mensagem de conforto. É a coisa mais linda, e sem ninguém falar nada. E a gente vê, assim, as crianças, até nas nossas famílias, essas crianças podem estar encarnando agora, esses adolescentes podem estar na nossa família, a gente nem sabe. Eu vou citar aqui um exemplo, que eu já falei aqui uma vez, da minha neta, que quando tinha 4 anos, os cachorros brigaram. E eu falei para ela, a briga dos cachorros hoje foi feia. Aí ela falou assim, vovó, você já viu alguma briga bonitinha? Aí eu falei, realmente não existe. E outras coisas que ela falava para mim também, que eu ficava impressionada de como ela conseguia respostas tão maduras assim para me dar. E sábado agora, eu estava reunida com a minha família, e eu estava sentada do lado do netinho de 3 anos da minha irmã. Desde os 2 anos ele já conhece as cores, já conhece letras, ele é um garoto muito esperto, e ele tem assim um carinho para lidar com as pessoas que eu fico assim encantada, sabe? Ele é muito doce, não tem quem não consiga gostar daquele menino. Eu estava sentada do lado dele, ele estava comendo batata frita, né? Aí eu falei assim, dá uma batata frita para ti, vó? Aí ele, sem olhar, pegou assim. Aí quando olhou, batata frita era desse tamanhozinho. Aí ele, essa é pequenininha, essa é minha. Aí ele comeu, aí ele foi e pegou uma grande, essa aqui é para você, tipo. Aí eu fiquei assim, gente, e ninguém falou nada, estávamos só ali. Acharam normal. E ele, não, assim, ninguém falou nada para ele fazer isso. Ah, sim. Entendeu? Orientou ele a fazer isso. E outra coisa, eu estava também na casa da minha irmã, arrumando umas flores, e uma flor caiu no chão. Aí ele foi, pegou a flor, olhou para a flor, aí olhou para minha irmã, foi andando na direção da minha irmã, entregou a flor para minha irmã com um sorriso lindo, falou assim, toma, vovó, para você. Aí a gente ficou, oh, meu Deus, que coisa mais linda. Então a gente vê que as crianças que estão chegando agora, se os adultos não estragarem, né, com a forma de criar, não, mas é verdade, São Francisco, porque às vezes os pais frustram, né, aquela beleza que veio junto com a criança, na forma de falar, batendo, gritando, tratando mal. E infelizmente, né, aquela semente linda que veio assim, florescendo, murcha, né? Infelizmente isso pode acontecer. Então, algumas religiões falam que Jesus vai voltar, né? Mas Jesus não vai voltar, porque Jesus nunca nos abandonou. Ele sempre esteve conosco, sempre estará conosco, porque Ele disse que Ele vai estar conosco até o final dos séculos. A gente vê o mundo numa bagunça danada,
né, muita coisa que nos desagrada, que a gente vê na TV que nos incomoda muito. Mas isso tudo é porque quando a gente vai arrumar a casa, a gente não desarruma para poder limpar e depois colocar tudo no lugar. Então é isso que está acontecendo. O mundo está sendo desarrumado, desorganizado, essa sujeira toda está sendo aflorada, está sendo trazida à tona, e esses espíritos que estão encarnando agora é que vão fazer a limpeza do planeta, é que vão alavancar a regeneração desse planeta, é que vão ajudar a limpar isso tudo e tornar esse planeta um planeta habitável de verdade, onde a gente consiga ter, como a gente sabe que é um planeta de regeneração, um respiro, né? Para a gente conseguir viver sem tanta preocupação, sem tanta dor como a gente está vivendo agora. Então, a gente sabe que a gente precisa se dedicar demais, a gente, infelizmente, não pode fazer a cabeça de ninguém, porque cada pessoa é responsável por si mesmo, né? Mas se cada um de nós fizer a parte que lhe cabe, esse planeta, com certeza, vai ter uma solução e vai chegar à regeneração, sim. Isso aí a gente pode ter certeza. A palavra está aberta. Eu acho que a guerra muito. Eu tenho que essa guerra tem que se continuar mesmo, o egoísmo, a inveja. Aí que é a nossa verdadeira guerra. A guerra material aí realmente é feia, não é mais feia, mas é guerra dentro da gente. É a gente toma uma atitude numa hora errada, fazer uma pressão uma criança, né? A gente está dando óculos, a gente suicida, que está acontecendo no mundo. Então a gente tem que frear isso dentro da gente, né? A gente vê que as crianças de hoje pegam o celular, devoram logo o celular. A gente vai pegar o celular e não. As crianças não estão erradas, faço de novo. Então as crianças estão tendo paciência, e nós não estamos tendo paciência. Então a gente tem que reverter isso, entendeu? As crianças veio para nos educar nessa parte, paciência. Eu acho que não é paciência, eles já vêm com isso dentro deles. Porque eles têm uma facilidade assim, assustadora. Assustadora. Ele já e me nós já estamos em outro nível que a gente não consegue mais atingir aquilo. Trabalhei minha vida toda, quase me aposentando dentro de computadores, e eu apaguei muito e só sabia fazer aquilo. Né? Se tivesse que ter o Excel, era aquilo, né? Aprendi aquilo. A gente veio de quê? Intelex, mimeógrafo, datilografia, era a base. E hoje, a criança de 2 anos, ela já vem com o dedinho assim. Viu? Bem menos de 2. Não, bebê. A mãe coloca o celular para ela não chorar, então ela fica ali. Aquilo eu acho que já entra na cabeça dela, que ela já sabe qual é o desenho. Eu tive para o meu neto, eu não sei mexer no YouTube para ver o desenho. Eu vou apertando, não, volta. É assim mesmo. E é complicado. Então não é paciência, ele já. Aliás, eu acho que eles têm pouca paciência. Eles já vêm com isso, já vêm com a internet, eles já vêm preparados para isso, para essa vida que nós vivemos. Porque a gente pensa que a tecnologia é avançada aqui, mas o que tem aqui já existe lá do outro lado, muito mais avançado, muito espiritual. Então, eles, com certeza, essas crianças que estão chegando, esses adolescentes que já chegaram há uns anos, né? Eles já vieram muito preparados para isso. Aquele livro, o livro e o filme, né? Violeta na Janela. É uma tecnologia que eu, às vezes eu chego até a duvidar se realmente do outro lado tem aquilo no meio. Mas deve ter, né? Tem. É o que eles viram tudo aqui na outra, E ali,
espiritual, ele não é só aquele que é retratado nessas obras, Nosso Lar, né? Aquele da Ivone Pereira também, do Memória do Suicida, esse mesmo. Tem mundos espirituais muitíssimo mais avançados. Esses aí são... É uma prepotência achar que aqui... Então, na nossa condição, a gente nem imagina o mundo espiritual dos espíritos mais elevados. Às vezes né? eu faço um comentário desse tipo, Tem nem aí noção. assim, você é louca. Você vive em que mundo? Mas eu disse, mas esse pedacinho aqui que nós somos mais espertos. Nós somos os mais idiotas. É uma poeira, o planeta Terra é uma poeira na frente do É um dos menores, né? E cada vez que os cientistas descobrem mais um universo maior do que nós. Estão descobrindo mais que existem outras dimensões, os multiversos. outras vias. Não é só nos filmes da Marvel, não, gente. Existem outras dimensões que a gente nem imagina. Você vê que o celular e essa tecnologia, eu era, tinha o quê? 12, 13 anos, e tinha um desenho, eu estou com 72, mas naquela época tinha uns desenhos que a gente ficava assim, Os Jetsons. Os Jetsons. abria a porta de casa através do celular, ligava as coisas através daquela nave, né? Gente, Consulta médica através do vídeo. que eu era quando surgiu a Tapaué, aí falei nas férias do trabalho, falei, o plástico que ia ao forno, plástico que vai ao forno, que plástico que vai ao forno? Já era o micro-ondas que veio. É o forno micro-ondas, né? Nos Estados Unidos não existia, aqui ainda não existia. Quer dizer, deveria existir, mas poucos tinham. Então isso já era né? Tudo que a gente acha moderno aqui já está muito obsoleto lá. Exato. No livro Concanga, Caminho para o Meu Irmão, uma história, uma coisa que levou para viajando nesse planeta, nós temos 5 sentidos, né? Lá tinha 21 sentidos. Olha as letras. Vamos procurar um grande entender com significação. 21 sentidos. O cada um enxerga mais cores que a gente. Mas, Tem que parar e sempre parar para pensar. gente, então vamos voltando aqui. A gente vai vendo o seguinte, que como a Eliane falou, dessas crianças que estão reencarnando, né? Então realmente chama Kardec lá na gente, ele vem trazendo como uma geração nova. Não está chegando, né? Paulatinamente, a gente está no auge, né? Que essas crianças vão chegar e nós que estamos encarnados temos uma grande responsabilidade quanto sociedade, em conduzir essas crianças. Então tem um exemplo do nosso irmão Emmanuel, né? Que já está reencarnado, já está entre nós, já deve estar um jovem de 22 anos, né? Que a gente vai ver se destacando na área da educação, né? E mais tarde na política. Então, o que vai acontecendo assim, vai renovando. Esses vão entrando as ideias mais novas, mais justas, né? Com mais amor ao próximo, mais baseados na moral evangélica, porque a gente tem que pensar o seguinte: o evangelho significa boa nova, né? Então vem trazendo as leis de Deus que são universais, elas não são só para a Terra, não. Todos os planetas, todos os recantos do universo, né? São essas mesmas leis, né? As leis são leis e vão sendo entendidas e vivenciadas na medida do adiantamento moral de cada um, né? Nós ainda estamos lá engatinhando, mas já precisamos, né? Já conhecemos e precisamos vivenciá-la.
Mas esse mesmo momento que a Eliane falou, também, nesse extremo turbilhão que a Terra atravessa, também tem reencarnado espíritos também de uma maldade, assim, impressionante, como se fossem a última chance, espíritos que estão muito tempo lá na erradicidade, quer dizer, nesse período, né, entre reencarnação, é como se tivesse a última chance, porque a gente vai vendo que tudo vai fazendo sentido. Quando tinha lá a separação do joio e do trigo, né, que o joio será lançado ao fogo, né, onde haverá prantos e ranger de dentes. Todas essas parábolas que o Cristo trouxe para nós, trouxe lá nesses 2.000 anos atrás, vão fazendo, através da doutrina, elas vai trazendo luz a esse entendimento. Como ele disse, olha, lá no Evangelho de João, capítulo 14, tem a passagem que Jesus vem falando do Consolador prometido, né? Quando ele diz que estaria, né? Que ele chegaria e ficaria conosco até o fim dos tempos. É esse o caráter consolador. Então, que veio mais tarde, né? Através desse advento aqui, como ele vem dizendo, os Espíritos de Deus, que são as virtudes do céu, que tem de melhor, de mais amor, de mais conhecimento, né? Como um imenso exército que se põe em marcha ao receber ordens de comando, espalham-se por toda a face da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos para os que não enxergam. Então, ele está trazendo aqui que esses espíritos superiores, né, já mais experientes, eles vão trazendo o entendimento do que Jesus havia falado, ensinado, mas nós não tínhamos condição de entender. Então, a gente vai vendo ao longo da obra, essas mensagens desses espíritos acerca dos assuntos que Jesus veio trazer. Então, durante todo o período ali da introdução, Kardec ele vai explanar como tudo se processou, como é que vai acontecer, o porquê disso, o porquê daquilo, né? Então, é um estudo muito fascinante. Eu acho que o estudo do Evangelho, ele engloba as duas partes, né? A parte racional, do entendimento ali, do intelecto, e a parte do coração, do sentimento, né? Então, é um livro que vai fazer-se muito bem para todo mundo, para todos nós. E vocês estão pensando uma coisa, gente, nós aqui, a nossa casa está com 22 anos, quase da minha idade. Tem um pouquinho mais. Mas nós já estudamos esse livro 4 vezes, vocês acreditam? A última vez, né, que foi a mais rápida de todas, nós começamos aqui em 2019 e terminamos semana passada, né? 2019, aí na pandemia terminou, aí deu uma aceleradazinha. Então a gente vai estar recomeçando, 2024, 2028, nós vamos chegar lá no fim e vamos estar todo mundo aqui. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Encarnados ou desencarnados. Está bem. Os desencarnados podem estar encarnados. 74. Olha, meu Deus do céu. Mas tá bom, muito Desencarnar bom. eu venho. De volta. Desce de volta, Franco. É importante perceber o seguinte, é muito importante. O autor do prefácio, ele se entrega aqui no início, os Espíritos do Senhor.
Quando os apóstolos se referem a Jesus, eles falam Senhor. Só que aqui a conotação é diferente. Os Espíritos do Senhor. Quem seria esse Senhor? Deus. No final, Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade é Jesus. Jesus, isso foi percebido pelos altos espíritas quando Kardec começou a fazer essas mensagens. João Luiz, que é o presidente do Grupo Estudantes da Verdade em Niterói, ele fala uma coisa muito importante. A partir dos anos 50, houve uma reencarnação em massa de espíritos que teriam a última chance de se renovar nesse planeta. O que nós estamos assistindo aí no Oriente Médio, todas essas guerras, são esses espíritos se debatendo para poder, né, fazer as suas últimas ações nesse planeta antes de serem retirados daqui. Entendeu? Por isso que a Terra está nesse processo de regeneração. Ao mesmo tempo que está encarnando espíritos elevadíssimos para poder purificar, esses que estão aí, que não mais servem a Terra, estão sendo retirados. Por isso essas guerras. É o mal necessário. Então todos estão vendo esses espíritos, têm espíritos assim, níveis de crueldade absurdos, né? Eu, nosso irmão, vamos lá. Acontecendo mesmo. Tem muita gente, ultimamente. Tem muita gente, Mas é muita, não é pouca não. Eu nunca vi tanta crueldade, tanta maldade, tanto... Mas é o que a Eliane disse, né? Também, contraponto, tem muitas coisas boas acontecendo, né? Aqui o bem não está aparecendo como deveria, o mal ele sobressai mais. Sobressai muito mais do que o bem. E outra coisa, antigamente a gente tinha apenas a televisão e o jornal. Hoje em dia a gente tem internet. Em tempo real. Real, né? Entendeu? Então, assim, para divulgar o que não é bom, então é rapidíssimo. Você vê que acontece assim uma tragédia, como aconteceu agora, né, desse avião que caiu, mas é assim, um piscar de olhos. Você vai entra na rede social e já está com tudo ali acontecendo, já está ali. Aquele rapaz filmou já. Mas as coisas boas. Também não é isso, porque a gente está vendo uma pessoa que está passando mão na rua, está sendo assaltada, a pessoa está fotografando, Então, gente, é isso que a gente tem que pensar, né? Nós estamos num momento da humanidade, né? Que esses estudiosos chamam de termo da ciência, que diz que é um ponto de inflexão. Você não tem como voltar mais, né? Então, você está naquele momento ali que decisivo, né? Então, nós todos os espíritos encarnados que estamos na Terra nesse momento, a gente não tem para onde correr, né? Porque todas as informações nós temos, né? Ninguém no planeta pode alegar que não tem recursos, que não sei disso, porque eu não fui para a escola. Então a gente vê que a internet, né? Ela muitas situações iguala. Todos têm acesso, a maioria das pessoas. Então, o que a gente tem que prevalecer é a nossa vivência, a parte moral. E o guia, o modelo é Jesus. Não tem outro, não é o cara lá do YouTube, como é que fala? Influencer, né? Somos influencers. O nosso influencer é Jesus, não é? Não é Divaldo, não é Chico Xavier, não é que esses não sejam expoentes importantes, mas é Jesus. Então, todos a lei, toda a parte moral que Jesus trouxe está aqui no Evangelho. Então, Kardec, e orientado por esses espíritos da verdade,
disse, o Fernando reforçou, né? É o próprio Cristo, né? Pessoa. Então a gente vai ver, e no Espírito da Verdade, ele não podia, ele vinha, né, por uma hora, 15 dias, dar uma comunicação, né? Tem todos os assessores dele, ele vinha pontualmente transmitir aquela mensagem, né? Então ele liderava toda essa peleja de espíritos. Então a gente vai vendo que tudo que a gente precisa para viver nesse momento que a gente está vivendo, né? As decisões, a maneira da gente conduzir o nosso pensamento, direcionar o nosso comportamento, a gente vai ter que tirar do Evangelho, né? Então, a gente está recomeçando o estudo, a gente pode se encher de maturidade para verdadeiramente vivenciar, não é? Porque a gente já teve, porque a parte intelectiva, né? Mas quanto tempo? Olha, nós somos reencarnacionistas, quantos tempos a gente já teve contato com essa mensagem do Cristo? Né? Vamos por aí afora, muitas vezes. Então, agora que a gente está vendo tudo isso que está acontecendo, né? A gente está nesse momento de reflexão, que a Terra está em transição, talvez seja a última encarnação de muitos de nós aqui na Terra. Quem sabe que a gente... Então, quando Jesus diz, nós encarnados, né? Jesus diz lá no Sermão do Monte, né? Que é a obra-prima do cristianismo, né? Os mansos herdarão a terra, né? Os mansos, então, nós temos que amansar, não é? Nós temos que nos pacificar, amansar, colocar o Evangelho do Cristo no coração, para a gente poder estar aqui na terra regenerada, né? Porque senão nós vamos ser convidados a nos retirar. Eu te falar de Manso, né? O Mahatma Gandhi, ele estava andando pela rua e acho que foi em 1958 que a Índia foi invadida pela Inglaterra e a Inglaterra estava dominando completamente os indianos e faziam como se eles fossem escravos. Eles estavam trabalhando justamente, né, para manter a luxúria lá dos ingleses. Então, Mahatma Gandhi, ele, apesar de ser uma pessoa pequenininha, miudinha, ele conseguiu liderar uma revolução com a paz. Ele simplesmente falou: a partir de hoje a gente não vai servir mais nenhum inglês. E então ele começou a disseminar esse pensamento e ele estava caminhando pela rua, veio um soldado inglês e falou assim: você é o Mahatma Gandhi? Aí ele falou sim. Aí ele bateu no Mahatma Gandhi, né? Ele caiu, aí ele levantou de novo, o soldado bateu nele de novo, aí ele levantou, limpou o sangue da boca, aí ele falou assim: nossa, mas você é covarde, com quem você aprendeu a ser covarde desse jeito? Aí ele falou assim: com esse que está pendurado no seu peito, porque eu estava com um crucifixo aqui. Então o soldado começou a chorar, ficou envergonhado e deixou o Mahatma Gandhi em paz. E mesmo assim, com tanta paz, a gente viu que os indianos conseguiram se livrar dos ingleses. Os ingleses foram embora sem uso de violência, sem derramamento de armas, sem ninguém ter sido sacrificado por causa disso, né? Mas eu vou usar a sua fala, quando você iniciou, você disse: eu imagino como Kardec se sentiu recebendo essa mensagem do Espírito de Verdade.
porque realmente é um cântico poético de amor que ele trouxe para toda a humanidade. Quando ele fala, os Espíritos do Senhor são as virtudes do céu, né? E mais aqui embaixo ele coloca, espalha-se por toda a superfície da terra e semelha-se a estrelas cadentes, veio iluminar os caminhos e abrir os olhos dos céus. Ou seja, foi quando houve uma proliferação de movimentos espirituais, movimentos de médiuns que estavam recebendo mensagens, né? E isso foi assim como se abrisse realmente as portas do céu para que a humanidade pudesse conhecer o plano espiritual. E aqui ele coloca, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Jesus deu a partida para a regeneração. Foi aqui que o Espírito de verdade deu a partida para a nossa regeneração. E mais aqui embaixo, as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta e os cânticos dos anjos se lhe associam. Né? Então você vê que, como é que se antigamente usava para anunciar que ia passar um rei, ou uma notícia, né? Era os arautos tocando coisa. Então você vê que os céus, as portas do céu ressoaram, tocaram a trombeta para avisar que o novo tempo estava chegando, né? E aqui ele coloca, nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Olha o divino concerto. Era que todos nós, o que é um concerto? Né? São vários músicos, né? Tocando cada um instrumento, o seu Francisco como maestro sabe. Todos alinhadíssimos, todos harmonia, né? em uníssono, né? Em harmonia. Que é isso que nós precisamos estar para poder nós participar, não ser expulsos, né? Despejados. Tomai da ira, fazer uníssono de vossas vozes e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro ao universo. O que é tomar a ira? É isso aqui, ó, conhecimento, né? O Evangelho, os exemplos de Jesus, para que a gente possa, olha aqui como ele fala, né? Uníssono nas vozes, no hino sagrado, que elas possam repercutir por todo canto. Então, se eu aprendo, se você aprende, se ela aprende, nós vamos fazer esse concerto. Nós vamos propagar o bem, a verdade do Cristo. Aí ele coloca aqui, e aqui ele coloca, né? E que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro. Porque é preciso que isso seja propagado realmente e seja colocado para que todos nós possamos cantar essa mesma música sem sair do tom, né, Francisco? Aí, olha, eu achei lindo essa parte. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Jesus nunca nos abandona, como você falou. Né? E a espiritualidade também não nos abandona. Ele, o mundo está acontecendo isso que ela estava comentando, está acontecendo. Mas nós não estamos largados aqui. Nós estamos sendo assessorados, amparados, e à medida que nós nos reportamos a eles e peçamos a ajuda, nós teremos. Nenhuma das ovelhas se perderiam, né? Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai. Que é interessante, importante. O que o Evangelho vem trazer para nós? Aqui embaixo, ele tem assim, a instrução acima transmitida por via mediúnica resume o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra que foi colocada aqui como prefácio. Né? Então, o caráter do Espiritismo, o caráter do Espiritismo foi que ele surgiu, não foi o homem que fabricou,
né? Foram os espíritos que vieram trazendo essas revelações, esses movimentos, foram eles que trouxeram. Não foi Kardec. Kardec foi em busca de procurar saber. Então, é uma coisa trazida pela espiritualidade, foi trazido por ordem do nosso Pai, do Senhor, como ele falou, né? E Jesus era o comandante naquele momento, né? E ele coloca aqui a finalidade da obra. Qual é a finalidade da obra do Evangelho? Né? De toda a obra do Pentateuco, mas principalmente dessa daqui que nós vamos iniciar, é exatamente isso. Né? É a nossa reforma íntima, é a nossa mudança moral, é o nosso crescimento pessoal, é nós trabalharmos as nossas deficiências, né? Praticar a caridade, praticar o amor, o perdão. Né? Então você vê, é um hino, é o Espírito, verdade, nos convidando a vivenciar isso que nós vamos começar hoje. Né? Então, é uma oportunidade que nós estamos tendo, novamente os velhos, né? Os teófitos, que estão aqui adentrando a doutrina, estão aprendendo, né? De se juntar a nós, para ser também esse coral, esse concerto, né? Se cada um tocar o seu instrumento, cada um no seu entendimento, mas no entendimento não é tocar, um toca para cá, outro toca para lá. Não, vamos afinar os instrumentos. Então, já lembrando assim, Jesus, ele é o governador do planeta, ele não é governador só dos cristãos, né? Por isso que a mensagem que traz o Consolador é fora da caridade, não há salvação. Então não é fora do espiritismo, não é fora do cristianismo, não é salvação. Então a caridade ela é para todo mundo, para os hinduístas, para os muçulmanos, para todos os ateus, para tudo, né? Então a gente vai se abrindo, se ampliando no sentido maior, né, do que fora da caridade, fora do amor, não tem salvação, né? Então, esse senso de humanidade, a doutrina, ela traz esse entendimento para nós, né? Que o Espiritismo não salva ninguém, né? O que vai salvar, o que vai nos garantir o progresso espiritual é a nossa vivência no amor, na caridade, a nossa transformação, né? O uso que a gente vai fazer desses conhecimentos que ela nos traz. Então, hoje, né, se o primeiro dia foi assim, né? Vamos já guardar os próximos a gente, com muitas emoções. Meus queridos, então vamos lá para o passo.